As pessoas têm se deparado com essas falas e têm feito perguntas. Todos nós na vida temos problemas. Mas será que podemos romper com esta vida com problemas? Podemos eliminar esses problemas e, portanto, romper com esta qualidade de vida, que é a vida carregada de problemas? Um dos problemas que as pessoas se deparam é a questão do problema dos relacionamentos. O ser humano, ele vive psicologicamente, internamente, no medo. Essa é a condição da mente. Como a mente tem funcionado em nós. A mente é a presença de um modelo de condicionamento psicológico, de movimento de pensamento dentro de um padrão de repetição, de modelo de consciência humana, de consciência comum a todos. Esta mente está no medo. Esta mente é o medo. Então vem a pergunta: como lidar com a insegurança nos relacionamentos? Antes de atendermos essa questão das relações, antes de atendermos essa questão dos relacionamentos, nós precisamos atender essa questão da mente, esta questão da consciência. Como internamente, psicologicamente, a nível de pensamento, emoção e sentimento, você funciona. Como lidar com a insegurança no relacionamento? Aqui a pergunta real é como lidar com o medo. É a presença do medo em você, a ausência da liberdade nas relações. Você sente insegurança nas relações porque não há verdadeira relação. O ponto de vista da pessoa é isolacionista, é de separação, é auto-interesseira. Nós temos uma forma de lidar com a vida sem compreender o que é lidar com o momento presente, o que é lidar com a experiência do viver, das relações com a vida como ela acontece. Assim, queremos atuar em relações pessoais, nesses assim chamados relacionamentos, sem compreender a verdade sobre a mente, sobre como nós funcionamos, como a pessoa funciona, sem compreender que o nosso comportamento na vida é egocêntrico, é centrado em uma atividade egoísta, manipuladora, dependente, carente, que busca apreciação, que busca aceitação, que busca preenchimento em desejos, inclusive e principalmente dentro das relações. Assim, todo esse comportamento de medo é insegurança. Sim, porque todo esse comportamento é de autoproteção do próprio eu. Essa é a presença
do medo. Isso nos leva a um movimento de constante geração de conflito, de produção de problemas dentro das relações. Então vamos com calma investigar isso, compreender isso. A vida consiste em relações acontecendo o tempo todo. Quando você respira, você está numa relação com o ar. A vida é de relação. Quando você caminha, está numa relação com a terra, com o piso, com o chão. A sua relação é com o alimento, é com a respiração, é com o chão. A sua relação é com a visão, com a audição. A vida é relação. A presença da relação é a presença de ações acontecendo. Se essas ações elas são isolacionistas, elas são tendenciosas a manter uma estrutura autocentrada, preenchida e satisfeita, teremos sempre algum nível de conflito, algum nível de desordem, de confusão e, naturalmente, de medo. Então, o medo é uma constante na mente egóica, no modelo do eu, no modelo do ego. Você pergunta como lidar com os relacionamentos. Você pergunta como lidar com a insegurança no relacionamento. A pergunta real aqui é como lidar consigo mesmo. O que é esse mim? O que é esse eu? Por que estamos nos movendo nesse isolacionismo e, portanto, nesta ação autocentrada, que é a ação do ego? Como ir além do medo? Como ir além desta condição egocêntrica de ser alguém? Essa é a pergunta. É isso que estamos com você aqui investigando. Repare que quando você precisa se mover, precisa de espaço. Na relação com o outro, não há espaço. Todo espaço que nós temos na relação com a vida é uma relação de espaço a partir de um centro. Esse espaço entre o centro, que é o eu, e a vida é um espaço limitado. Todo o movimento a partir desse centro, naturalmente nesse espaço, será um movimento limitado pelo eu, por esse autocentramento, por esse centro. Esse é o espaço que você está dando para o outro. Esse é o espaço que você tem para si mesmo. Jamais conheceremos a verdade da liberdade nas relações enquanto não houver real relação. Nós desconhecemos a verdade da relação. Nós temos esse movimento de relacionamento com pessoas, com lugares, com situações, com nós mesmos. Esses relacionamentos ocorrem dentro desse espaço, que é o espaço limitado, que ocorre em torno deste centro.
Esse centro é a forma como o pensamento em você está vendo a vida, vendo o outro, vendo a si mesmo. Assim, essa sustentação da continuidade desse centro, que é o eu, o ego, é a limitação de uma ação egocêntrica, de uma ação circunscrita dentro do medo, dentro da insegurança. O medo é esse elemento presente, volto a dizer, em razão desta busca de sustentação desta continuidade de uma identidade que está sempre voltada para ela mesma o tempo todo, para manter a sua continuidade, para sustentar a sua vida pessoal, particular, egocêntrica. E isso é medo. Assim, esse medo cria esse isolacionismo, cria esta separação e sustenta naturalmente esta insegurança. Como lidar com a insegurança nos relacionamentos? Enquanto o sentido do eu, do ego, dessa estrutura permanecer intacta, a insegurança estará presente. E toda forma de confusão e problema estará presente nos relacionamentos. Isso porque não temos a verdade da relação. E qual é a diferença entre a relação e o relacionamento? Esse relacionamento está dentro de acordos entre esses centros que se encontram e fazem acordos. Quando, por exemplo, você gosta de alguém, você não conhece ele ou ela. Você gosta do que ele representa para você. Se ele gosta de você, é a mesma coisa. O que você representa para ele, o que ele representa para você, o jeito que ele tem, o jeito que ele fala, como ele se comporta, como ele responde às expectativas que você tem, tudo isso faz parte desse gostar. Nesse gostar, nós temos a presença de uma relação de acordo. Esses acordos são diversos, mas eles estão acontecendo sem qualquer ciência de que estão ali. Eles estão sendo cumpridos. Se eles estão sendo cumpridos, você ama a pessoa. O encontro com a realidade da vida é um encontro com a verdade da relação. E apenas na relação nós temos a presença do amor, não no relacionamento. No relacionamento nós temos essa cumplicidade, afeição, carinho, atenção, cuidado, romantismo, prazer, sexo, desejos comuns. Assim nós temos a presença desse acordo sendo cumprido dentro dos relacionamentos. Nós vamos compreender aqui com clareza isso. Esses relacionamentos, com base nesses acordos, porque são acordos assinados inconscientemente. Nós não temos ciência de que eles estão presentes. Nós não sabemos porque amamos quem amamos.
Aqui, o que chamamos de amor é isso que acabamos de colocar. Mas esses acordos podem ser rompidos, podem ser quebrados. Em algum momento, haverá uma quebra de contrato. É quando você irá se dar conta de que nesse momento não está mais fluindo o prazer. Agora a dor chegou. A dor está presente em razão de que ele faltou comigo, ela me traiu, ela me enganou, impediu o que eu quero, o que eu desejo. Ele frustrou, ela frustrou a minha expectativa. Então, nesse momento, há um rompimento, nesse instante está presente a dor, o sofrimento. Nós não nos damos conta da presença do medo nos relacionamentos, mas eles estão presentes. Nós não nos damos conta da insegurança, da possibilidade da frustração, da decepção, do desencanto. Nós não nos damos conta da presença do apego, da carência e, portanto, da raiva na forma de ciúme. Assim, desconhecemos a verdade da relação. Por não compreendermos o que significa a verdade da relação, desconhecemos a verdade da liberdade presente nesta verdade da relação. E sem a presença desta liberdade, não temos a presença do amor. Assim nós estamos vivendo relacionamentos, mas não estamos vivendo a relação. Não estamos vivendo a liberdade. Não estamos vivendo o amor. O ego não sabe o que é o amor. O ego vive nesse autoprotecionismo, nesse isolacionismo, nesta autoprojeção. Compreender a vida significa compreender a si mesmo. Esta relação real, que é onde a liberdade está presente, o amor está presente, nesse contato com o outro, começa primeiro nesta relação com você mesmo. A não ser que você encontre a liberdade do amor aqui, presente, sendo a realidade do seu ser, você não pode encontrar o amor no outro. Isso porque você não compreende a verdade sobre si mesmo. Não há uma real relação consigo mesmo. Um encontro com a realidade da vida é um encontro com a relação com a verdade do seu ser. Isso requer a presença do autoconhecimento. Isso requer a presença da visão da vida sem o eu, sem o ego, sem esse isolacionismo, sem este autocentramento, sem esse modelo de comportamento que se assenta no medo. Podemos na vida assumir a verdade daquilo que somos em nossa natureza essencial, em nossa natureza real, em nossa natureza divina. Isso representa o encontro com o outro, mas sem qualquer contrato,
sem qualquer acordo. Não há necessidade de acordo, não há necessidade de contrato, não há necessidade de ordens, não há necessidade de decretos, de estipular mandamentos dentro da verdade da relação, quando o amor está presente. O amor é a presença da verdade. A verdade está presente nesta liberdade. Não há lei para a inteligência. Não existe o outro na relação. O outro é você, em seu ser. A presença do amor não se frustra, não se sente traído, não se sente arrependido, não carrega insegurança, não carrega medo. Essa é a presença da verdade da relação. Nós precisamos, na vida de relação, se quisermos chamar de relacionamento que temos com pessoas, tudo bem, desde que compreendamos que é a presença da verdade, a presença deste relacionamento. E nesse relacionamento, o outro é a verdade de Deus, é a verdade do seu ser, é a verdade da vida. Assim, o encontro com a beleza da verdade da relação é um encontro com a felicidade. É uma outra pergunta: como encontrar a felicidade? Geralmente as pessoas perguntam isso relacionando felicidade a esse encontro com uma outra pessoa. Enquanto houver esta pessoa, ela estará sempre encontrando pessoas. E quando pessoas se encontram, o que temos presente é o velho modelo de relacionamento entre personalidades, entre o eu e o não eu, entre esse eu e o outro, sendo ele alguém. É sempre a presença do medo, é sempre a busca de um preenchimento, de uma realização, de uma satisfação no outro, que em geral as pessoas chamam de encontro com a felicidade. Esse preenchimento ou realização em pessoas, ou em sonhos, conquistas, ou objetivos externos, realizações externas, se deparar com a realidade, assumir a verdade, ter esse encontro real com a verdade deste ser, que é a verdade de sua natureza essencial, também é a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Em geral, as pessoas projetam esse encontro para algum momento. Carregamos sempre na mente egóica, na mente do eu, nesta consciência da pessoa, a ideia do tempo. Assim, Deus está no tempo, em algum momento no futuro, para ser encontrado por mim. Aqui, o autoconhecimento, a visão da verdade sobre você. É o fim da verdade desse eu, como ele se mostra, como ele se apresenta. A compreensão de si mesmo. Compreender a verdade sobre si mesmo. É ter esta aproximação desta relação com a verdade divina.
com a verdade deste ser. Não há qualquer separação entre este ser, esta realidade divina, e sua natureza essencial. Mas isso não se mostra até que esse sentido do eu, do ego, até que esse sentido de pessoa, que é essa verdade de ser alguém, enquanto isso não for descartado, esta realidade divina não assume esse espaço. Então a pergunta é como encontrar Deus, assumindo a realidade da vida, livre do eu, livre do ego, livre desta ilusão, da ilusão de alguém presente. Há uma realidade aqui e agora. Essa realidade é esse encontro com a vida, é esse encontro com este ser, é esse encontro com o outro. A única realidade presente é a realidade de Deus. A compreensão desta verdade é o fim para toda essa confusão, para toda essa ideia de alguém presente tendo que lidar com o outro, tendo que sentir segurança nas relações. A presença da verdade é aquilo que é indescritível. E se a verdade está presente, a vida é relação. E nesta relação não há contradição, não há conflito, não há desordem, não há medo, não há insegurança, não há sofrimento. É a velha condição desta ego-identidade, nesta dependência, nesse velho programa, nesse velho modelo de relacionamento, onde existe sempre essa projeção do que o outro precisa ser para mim, para que eu seja feliz, para que eu tenha paz, para que eu seja amado, aceito, compreendido. Essa é a ilusão do modelo do pensamento, funcionando dentro dessa estrutura, que é a estrutura desta ego-identidade. É exatamente a presença desse modo de sentir e pensar sobre a vida, que é a presença do sofrimento. Assim, o ser humano passa uma vida inteira em busca da felicidade, perguntando como encontrar a felicidade, ou como encontrar o amor, ou como encontrar Deus. Encontrar Deus espiritualmente, encontrar o amor no relacionamento, encontrar a felicidade ou no relacionamento ou em realizações externas. E assim ele passa uma vida inteira dentro desta imaginação, dentro desta fantasia. É a ciência do seu ser, é a realização da verdade de Deus, a presença do amor, a presença da felicidade, a presença da real relação com a vida, com o outro, consigo mesmo. Há algo presente nesta realização que é indescritível. É isso que estamos trabalhando aqui com você nesses encontros online nos finais de semana.
São 2 dias juntos, onde podemos trabalhar isso. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do grupo do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Para esse despertar, para essa visão real da vida. Então fica aqui um convite para você. Fora esses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. No ego você jamais será livre. No ego você está alienado de você. Você está distante de sua natureza verdadeira, afastado de sua liberdade natural, que é felicidade, que é paz, que é amor, que é inteligência.